continuar avançando no nome de Jesus. Se você crê, aplauda o nome poderoso do Senhor. Aleluia! E receba com muito carinho. Eu quero declarar o pastor Tiago, pastor do Legacy. Será que você pode aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Tiago, no nome de Jesus? Aleluia, deixa Deus te usar, irmão. Aleluia. O pastor Gustavo falou que quem der o glória a Deus mais alto, ele vai pagar uma batata no final do culto. Pode sentar, fica à vontade no seu lugar. Não deu pra saber, né, pastor? Quem não deu pra saber. Quem sabe na próxima vez, não deu pra gente conseguir entender. Quem tá feliz com Jesus aí? Amém, glória a Deus. Que maravilha, que dia precioso, que dia lindo para nós estarmos aqui. Olha para quem está do lado e fala assim para essa pessoa: o Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Você vai ser tocado aqui hoje. Amém? Quero compartilhar uma palavra com você. Se você puder, quem trouxe a Bíblia aí? No seu telemóvel, Bíblia física, abre a sua Bíblia aí comigo, lá no livro de Ezequiel. Meu Deus, tem isso na Bíblia? Tem. Ezequiel, capítulo 47. Eu quero ler alguns versículos com você. Nós vamos ler o versículo 3, 4, 5, 9 e 12. Ezequiel 47. Nós vamos ler o versículo 3, 4, 5, 9 e 12. Quem achou, dá um glória a Deus bem alto aí. Amém. Então já dá para nós lermos. Vamos lá. Versículo 3 diz assim: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia na onde? Tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que batia na onde? Cintura, joelhos, dependendo da tradução da sua Bíblia. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava aonde? Mediu mais 500 metros, mas era um rio que eu não conseguia o quê? Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Versículo 9 agora. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Versículo 12. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Repete comigo. Os meus frutos servirão de comida e as minhas folhas de remédio. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Obrigado, Espírito Santo, por esse dia. Obrigado, Espírito Santo, porque nós estamos aqui. Nós já temos a certeza da sua presença nesse ambiente, porque essa atmosfera já não é mais a mesma. A partir do momento que esse culto iniciou, a atmosfera foi transformada nesse ambiente. E a nossa oração, o nosso desejo nessa noite, é que nós sejamos tocados. É que o Senhor se manifeste aqui, nos convencendo, nos constrangendo. Senhor, que nessa noite
Jovens, sejam batizados com o Espírito Santo do Senhor. Jovens, recebam dons de línguas. Jovens, tenham experiências com o Senhor. Que nessa noite haja salvação, haja cura, haja libertação. É o que nós clamamos e pedimos ao Senhor. Amém, 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 amém. O que nós acabamos de ler? O profeta Ezequiel, ele teve ali uma experiência com Deus, ele teve ali uma visão, ele teve uma experiência onde ele diz assim, que um homem chegou até ele e levou ele à margem de um rio, e fez com que ele entrasse naquele rio, e fez com que ele caminhasse ali alguns metros, e a cada certa quantidade de distância que ele caminhava, aquele homem continuava a medir, e aquilo não parava ali, e aí ele continuava, e ele disse que quando ele saiu daquele rio, quando aquele homem tirou ele daquele rio, ele mostrou para ele que à margem daquele rio, tinha ali muitas árvores frutíferas, muitas árvores, onde diz aqui no versículo 9, que os frutos dela serviriam de comida, que as suas folhas serviriam de remédio. Diz que por onde aquele rio passava, tudo que estava morto começava a viver novamente. Diz que por onde aquele rio passava, ele transformava a água salgada em água doce, em água potável novamente. E essa foi a experiência que ele teve, a experiência que Ezequiel teve. E eu quero compartilhar com você um tema dessa mensagem nessa noite, que é assim: vá mais fundo. Olha para quem está do lado e fala assim: vá mais fundo. Vá mais fundo. Olha, esse culto aqui hoje, ele é um convite para mim e um convite para você, para que nós possamos ir mais fundo, para que nós possamos mergulhar, alcançar, acessar um nível que nós ainda não acessamos, ok? E a pergunta que eu quero fazer para você é: você sabia que você não nasceu? Você sabia que você não está aqui para viver um evangelho raso? Você sabia que você não está aqui para viver um relacionamento raso com o Espírito Santo? Se você olhar para esse texto, se você ler mais alguns capítulos e mais alguns outros versículos da Bíblia, você vai ver que esse rio que fluía, que saía do trono de Deus, lá do céu, ele representa o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Olha para quem está do lado e fala assim: o rio representa o Espírito Santo na sua vida. E a pergunta que eu fiz para você e que eu quero te fazer é assim: você sabia que você não nasceu para viver no raso? Você nasceu para viver de uma maneira profunda, para ter experiências profundas? Você sabia que se você já aceitou Jesus na sua vida, e você não está vivendo um evangelho, um relacionamento profundo com o Espírito Santo, você está perdendo a melhor parte de todas? Olha para quem está do seu lado assim e fala: se você não está vivendo de uma maneira profunda, você está perdendo a melhor parte. Sabe por quê? Porque uma vida com o Espírito Santo é assim, é como uma ida a um parque aquático. Quem já foi a um parque aquático aqui? Qual? Alguém? Se você já foi num parque aquático, você sabe que lá o quê? Tem. O que tem no parque aquático? O que mais que tem no parque aquático? Tobogã, tem brinquedos radicais, tem piscina com onda. Agora eu quero fazer uma pergunta: quem que já foi no parque aquático e não sabia nadar? Como foi a sua experiência no parque aquático sem você saber nadar? Você desceu lá naquele toboã gigante assim? Você, naquela piscina de onda, você chegou até ir lá no fundo?
Você chegou até lá no fundão. Eu lembro que eu já tive uma experiência uma vez, que eu ainda não sabia nadar, e foi um evento da família, e tinha uma piscina, e era uma chácara, e eu não sabia nadar, e estava todo mundo lá brincando, estava todo mundo se divertindo, estava todo mundo aproveitando, nadando, pulando na parte funda, só que eu não sabia nadar, e aí o que aconteceu? Eu tive que ficar lá na parte rasa, com boinha nos braços, e aí quando eu queria ir, a minha mãe puxava a boinha e me puxava para trás, por quê? Porque eu ainda não sabia nadar, mas eu estava vendo todo mundo lá, cara, estava todo mundo lá se divertindo, mergulhando, pulando de cabeça, rachando a cabeça lá no fundo, estava todo mundo, e eu queria pular e eu queria rachar a cabeça junto com eles, mas minha mãe não deixava, porque eu ainda não sabia nadar, sabe? E o que acontece? Se eu e você, nós já somos de Jesus, nós já temos o Espírito Santo na nossa vida, e nós ainda não estamos vivendo de uma maneira profunda, de um relacionamento profundo com o Espírito Santo, nós estamos perdendo a melhor parte de todas. A parte mais top nós estamos perdendo. É como eu que estava lá naquela festa de família, estava lá naquela piscina, estava sol, estava um clima maravilhoso, mas eu não podia ir lá para a parte funda, porque eu não sabia nadar ainda e minha mãe não deixava. Ou é como você quando foi para o parque aquático, pagou para entrar, aquele parque aquático maravilhoso, águas termais, aquele toboágua, aqueles brinquedos, o disco e aquela piscina de onda, e você podia estar lá, podia surfar e podia fazer o que você quisesse, desfrutar daquilo, e você via as pessoas ali desfrutando daquilo, mas você não sabia nadar, então você não pôde desfrutar daquilo, você ainda não pôde acessar o nível mais profundo que tinha ali disponível para você. Então, quando eu e você, nós já somos de Jesus, nós já temos o Espírito Santo na nossa vida, mas nós ainda não vivemos essa profundidade, nós estamos perdendo a melhor parte de todas, cara. E talvez você chegou aqui, você está falando assim, ou pensando aí agora assim, tá, Tiago, eu tenho o Espírito Santo, ou eu tinha, não sei, porque eu cheguei aqui e essa semana eu errei, essa semana eu pequei, essa semana eu vi o que eu não devia ver, essa semana eu fiz coisas que eu não devia fazer, essa semana, Tiago, olha, eu até tinha o Espírito Santo, se fosse semana passada que você tivesse me perguntado, eu ia te falar que eu tinha o Espírito Santo, mas essa semana eu já não sei, já não tenho tanta certeza. Eu quero falar para você, sim, você tem o Espírito Santo em você. Sabe, o pecado, ele significa o quê? Errar o alvo. Quando você erra o alvo. E por que eu falo que você tem o Espírito Santo? Porque se você está aqui e se você tem a consciência de que você errou, que você falhou, que você pecou, que você fez uma coisa que você não devia fazer, a Bíblia fala assim, que o Espírito Santo, ele é como um árbitro no nosso coração. Quem aqui já assistiu um jogo de futebol? Quando acontece uma falta ali, o que o árbitro faz? Ele já, opa, quem sabe assobiar aí, dá um assobio aí. Ele já logo para. Então o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele atua como um árbitro no nosso coração. Ou seja, quando a gente comete uma falta, quando a gente comete um pecado, alguma coisa de errada, o que acontece? O Espírito Santo já, epa, quem dá um assobio aí? Espera lá. O Espírito Santo, ele está avisando você, falando assim, olha, você errou o alvo, você fez algo que você não devia fazer. A Bíblia também fala assim, que o Espírito Santo é o único capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você está convencido de que em algum momento você falhou, em algum momento você errou, significa o quê? Que o Espírito Santo está em você e ele te convenceu disso. Então significa que você está aqui, mas você tem o Espírito Santo aí em você. Ok? Amém? Quem está comigo? Quem está acompanhando aí? Boa. E agora eu quero compartilhar com você alguns conselhos para o seu coração de como você pode viver uma vida mais profunda. De como você pode viver uma vida mais profunda com o Espírito Santo. Primeiro conselho que eu quero compartilhar com você. Fala assim, queime
tudo que representa uma alternativa de fuga. Queime tudo que representa uma alternativa de fuga. Eu vou contar uma história para você agora. Presta atenção, hein? Presta atenção, vou contar uma história para você. A história fala assim, de um coronel, ele era jovem, e ele já tinha, com o seu exército, vencido muitas guerras, e ele já tinha retornado para o rei, e aí o rei chama ele e fala assim, olha, eu tenho mais uma única missão para você, e depois dessa missão você pode aposentar, comprar uma casa na praia, você pode fazer o que você quiser. E a missão era o seguinte, ele tinha que pegar o exército dele, e ele tinha que ir até uma ilha isolada, e ele tinha que conquistar aquela ilha, ele tinha que dominar aquela ilha. Só que o povo daquela ilha era um povo casca dura, mano. Era um povo difícil, nunca ninguém tinha conseguido conquistar aquela ilha antes. Todo mundo que ia lá, morria, todo mundo que ia lá, batia, fugia, voltava. E aí, ele falou assim, meu Deus, eu posso comprar uma casa na praia, eu posso ter minha aposentadoria, e agora, o que eu vou fazer? Aí ele chamou o exército dele, e falou assim, ó, nós temos mais uma missão, nós vamos ali, para aquela ilha, nós vamos conquistar aquela ilha, e ele era um líder influente, ele era um líder, sabe, que todo mundo gostava de seguir ele, porque ele era um cara top. E aí eles foram para aquela ilha, e aí ele teve uma ideia. Olha que interessante, ele teve uma ideia. Quando ele chegou naquela ilha, todo mundo desceu dos barcos, tipo viking, assim, quem já viu? Desceu todo mundo para os barcos, subindo, tal. E aí de repente, quando todo mundo olhou para trás, algumas pessoas do próprio exército estavam com tochas e tacando as tochas assim dentro dos barcos deles, queimando os próprios barcos. Quando eles olharam, eles falaram assim, meu Deus, o que está acontecendo? Você está doido? O que você mandou eles fazerem? E agora, como que a gente vai voltar para casa e tal? E minha família? E aí todo mundo ficou muito bravo com ele. E aí ele, com uma influência muito grande que ele tinha, ele falou assim, olha, nós chegamos aqui com uma missão e com um propósito. Mas, se vocês olhassem, quando vocês se defrontassem com eles na guerra, se vocês sentissem medo, o que vocês iam fazer? Vocês iam voltar. Então eu decidi queimar a nossa única alternativa de fuga. Então eu decidi destruir a nossa única alternativa de fuga. E por que eu estou contando essa história para você? Porque se você quer ir mais fundo, quem quer ir mais fundo? Você já tem o Espírito Santo em você, talvez você só não está indo mais fundo, porque está faltando você queimar os barcos. Então hoje é uma noite onde o Espírito Santo está falando assim para mim e para você, vamos queimar os barcos? Vamos queimar as alternativas, que quando a gente está chegando lá, a gente está num nível de intimidade, num nível de profundidade, num nível de relacionamento, sabe, né? Se o Satanás passar na sua cara, você assopra e ele já sai, já expulsa o demônio do próprio Satanás, de tanto na unção que você está. Só que de repente, você ainda tem um barco ali de fuga, é aquele contatinho, é aquela minazinha, é aquele rapazinho, é aquela amiguinha, é aquele amiguinho e tal. E aí você ainda tem uma alternativa de fuga ali. Então hoje é uma noite que o Espírito Santo está convidando eu e você para queimar os nossos barcos. Porque se a gente não queimar os nossos barcos, a gente, quando chegar lá e estiver chegando na parte mais top do rolê, que é o lado mais fundo do rio, a gente vai acabar voltando para trás. Por conta do contatinho, por conta da amizade, por conta da, sabe? Então a primeira coisa, o primeiro conselho que eu quero dar para você, e eu vou correr agora, porque nós temos poucos minutos, mas o Espírito Santo ainda vai fazer muita coisa bonita hoje. Queima tudo o que representa uma alternativa de fuga para você. Uma vida com profundidade
é uma vida onde você não tem controle. O que isso significa? Quando nós lemos ali aquele texto, se você reparar, ele começou a entrar no rio, e aí a água estava pelo tornozelo, tá de boa. Aí a água estava de repente pelo joelho, tá de boa. De repente a água estava na cintura, tá de boa. Só que de repente ele fala assim: nós chegamos em um lugar, em um nível de profundidade, onde só era possível passar a nado. Sabe o que significa? Significa assim: quando eu e você ainda estamos no tornozelo, quando eu e você ainda estamos aqui no joelho, quando ainda está na cintura, quando ainda está aqui no imbigo. Quem tem imbigo aí? Quando tá por aqui ainda, a gente ainda tem controle. Quem já percebeu isso? Você ainda tem controle, você vai, você volta, você faz o que você quiser dentro da água. Só que agora quando você está lá no nível mais fundo, o que acontece? Você não tem controle mais, você não está tocando em mais nada, seu pé não... Entendeu? Entendeu o que o Espírito Santo está falando para mim e para você? A gente precisa atingir o nível mais fundo, porque lá a gente não tem alternativa de fuga. Lá a gente não tem plataforma para pisar e ir pela nossa própria força. É isso que o Espírito Santo está falando para mim e para você. Segundo conselho que o Espírito Santo quer dar para nós hoje. Ele fala assim: o Espírito Santo, ele é dado de uma única vez e não em porções. Olha que interessante. Se você já recebeu Jesus, quem aqui já aceitou Jesus? Então você recebeu o Espírito Santo. E quando você aceitou Jesus e recebeu o Espírito Santo, ele já foi dado 100%. Não existe adjudicação, aqui fala adjudicação em Portugal, né? Entrada, não existe entrada. Quando você vai comprar alguma coisa, você tem que dar uma entrada. Não existe entrada. Jesus não falou assim: ó, eu vou dar 10% do Espírito Santo para vocês. Se você merecer, você vai conquistando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E quando você atingir 100%, você já vai estar na glória, junto com Moisés, com Abraão, com Noé. Não. O Espírito Santo, ele já foi dado para nós de uma única vez. De uma única vez. Então, se eu recebi Jesus, eu recebi o Espírito Santo por completo. Por completo. Não existe 50%, não existe 10%, não existe metade, nada. O Espírito Santo, ele foi dado de uma única vez para nós. Então, a questão aqui que nós precisamos entender é assim: nós não precisamos ser mais cheios do Espírito Santo, porque nós já temos o Espírito Santo. Nós precisamos ter a consciência do Espírito Santo na nossa vida. Você precisa ter a consciência do Espírito Santo quando você está lá no trabalho. Você precisa ter consciência do Espírito Santo quando você está na sala de aula, quando você está passeando no shopping. Você precisa ter a consciência que você tem ele está ali com você. Ou quando você está no shopping, o Espírito Santo não está com você. Ou quando você está na sala de aula, o Espírito Santo não está com você. Ou quando você está no trabalho, o Espírito Santo não está com você. Ah não, quando eu estou fora da igreja diminui um pouquinho, Tiago, é só 10, 15%. O Espírito Santo, ele foi dado para nós por completo de uma única vez. De uma única vez. Jesus, quando ele ressuscitou, depois que ele ressuscitou, ele foi lá encontrar com os discípulos. E aí, se você ler os evangelhos, diz que assim ele ministrou o Espírito Santo sobre eles de uma única vez. Se você ler lá em Atos 2, lá no Pentecostes, você vai ver que o Espírito Santo veio sobre eles de uma única vez. O que acontece é que nós muitas vezes não temos a consciência da presença do Espírito Santo em nós. E a falta de consciência da presença do Espírito Santo faz a gente achar que a gente está precisando mais. Não é que nós não precisamos mais, é que nós precisamos ter a consciência que nós já temos tudo. Ele já é nosso por completo, ele já vive aqui por completo. E o terceiro conselho que eu quero dar para você, se o pessoal do louvor já puder vir, eu agradeço. A gente vai ter um tempo especial de oração. O terceiro conselho que eu quero dar para você é assim: não é sobre o quanto eu tenho dele, mas é sobre o quanto ele tem de mim. Não é sobre o quanto eu tenho dele,
mas é sobre o quanto o Espírito Santo tem de mim. Repara em uma coisa, se você ver lá o texto de Ezequiel, você vai ver que o rio estava ali, ok? O rio estava ali. Como que aumentava a profundidade? Conforme o Ezequiel fazia o quê? Andava. Conforme o Ezequiel andava, ele ia entrando mais profundo. Conforme o Ezequiel andava, ele ia acessando níveis mais profundos. Por quê? Foi o que eu acabei de falar. O Espírito Santo já está aqui. O Espírito Santo já habita em você. Não importa se você tem 10 aninhos, 12 aninhos de idade. Não importa se você está aqui na casa dos 30 como eu. Não tem problema. O Espírito Santo não olha para a idade minha e não olha para a idade sua. Ele está aqui 100%. Então, não é eu que tenho que buscar mais dele, que tenho que querer ter mais dele. É ele que quer mais de mim. Conforme eu ando, o nível vai afundando. Conforme eu vou me entregando, eu vou acessando níveis mais profundos. Conforme eu vou me entregando, conforme eu vou permitindo, eu vou acessando níveis mais profundos da presença dele. Eu vou tendo experiências mais profundas com o Espírito Santo. Conforme eu vou andando, o Espírito Santo vai se revelando a mim em níveis e profundidades que eu ainda não tinha conhecido, que eu não sabia que existia. Entendeu? Então o convite hoje para mim e para você é: vamos nos entregar mais agora nesse momento? Quem quer se entregar mais nesse momento? Quem quer acessar um nível mais profundo? Fica de pé no seu lugar. Já pode fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Coloca as suas duas mãos sobre o seu coração. E o que você precisa ter consciência agora é que a presença aumenta conforme eu me entrego. A presença aumenta conforme eu desejo, conforme eu almejo. A presença aumenta conforme eu busco. Eu tenho uma certeza absoluta: o Espírito Santo está aqui nesse momento. Eu sei que você não pode ver, mas eu sei que já tem algum de vocês que já está começando a sentir o Espírito Santo. Aquilo que o pastor Gustavo falou, é um acelero no seu coração. Você está achando que é um arrepio, você está achando, sabe, que é alguma coisa no seu estômago. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo está só olhando e buscando, tentando encontrar pessoas que estejam desejando a presença dEle. Pessoas que estejam desejando ir mais profundo nesse momento. Enquanto a gente vai adorar, enquanto a gente vai louvar, com seus olhos fechados, você vai começar a pedir. Fala: Espírito Santo, eu quero nessa noite ter uma experiência diferente. Espírito Santo, eu quero nessa noite ter uma experiência, eu quero acessar algo diferente nessa noite. Espírito Santo, nessa noite, eu nunca tive uma experiência com você, mas Espírito Santo, hoje eu quero ter uma experiência com você. Hoje eu quero ter uma experiência, hoje eu quero acessar um nível mais profundo. Começa a fazer a sua oração. Começa a fazer a sua oração. O Espírito Santo vai começar a tomar você. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu
olhos fechados, todo mundo de olho fechado, todo mundo com a mão no coração. Agora nós vamos orar por você que quer mais da presença, da manifestação da presença. Você está aí, Thiago, eu senti alguma coisa aqui, eu quero mais disso. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Eu quero te convidar, se você quer mais, eu quero te convidar a vir aqui, porque os pastores vão orar junto com você. Você não pode sair daqui dessa noite do mesmo jeito que você chegou aqui nessa noite, porque o Espírito Santo te trouxe aqui, porque Ele quer gerar algo mais profundo, Ele quer te levar para um nível mais profundo, Ele quer te levar para um nível de intimidade mais profundo, Ele quer te levar para um nível de relacionamento mais profundo. Espírito Santo, nós te damos liberdade nesse momento, nós te damos liberdade, Espírito Santo. Aumenta a sua presença no nosso meio, aumenta a sua presença no nosso meio, aumenta a sua presença no nosso meio. Aumenta a sua presença no nosso meio. Aumenta a sua presença no nosso meio, Espírito. Você que quer, nós te convidamos, vem. Já há pessoas que estão vindo, já há pessoas que querem mais, já há pessoas que estão aqui prostradas, rendidas diante de Jesus, prontas para serem cheias. Você que está aí no seu lugar, aproveita, porque essa é a oportunidade tão preciosa para você. Se você quer, pode vir. Não se preocupa com quem está do seu lado, não se preocupa com o que vão pensar de você, não se preocupa com o que vão achar de você. É só você e Ele nesse momento, é só você e a presença nesse momento, é só você e o Espírito Santo nesse momento. Você que quer pode vir, pode se prostrar, pode se render. O Espírito Santo já está tocando algumas pessoas aqui, eu já estou vendo o Espírito Santo tocando algumas pessoas aqui. Alguns adolescentes, alguns jovens que estão aqui rendidos, que estão aqui prostrados. Levanta as suas mãos no seu lugar, fecha os seus olhos. Essa é uma noite para você ser cheio, essa é uma noite para você ser cheia. Essa é uma noite onde Ele pode separar você para esses dias. Essa é uma noite onde Ele quer separar você para esses dias. Ele quer separar o seu coração. Essa é uma noite onde algumas pessoas serão batizadas com línguas estranhas. Algumas pessoas estão tendo aqui experiências profundas. Você que deseja pode vir, ainda dá tempo. Enche Enche-me de novo, com teu fogo consumidor, com teu bálsamo de amor, o seu amor incondicional. Enche-me de novo, eu preciso do teu amor, do teu toque de amor, do abraço do meu Pai. Enche-me de novo.
Enche-me de novo. Enche-me de novo. Enche-me de novo. Enche-me de novo. Com teu fogo consumidor, com teu toque de minha
Flui, Espírito. Rabadaramana surianda, labadaramana suriandará. Rabadaramana surianda, labadaramana suriandará. Mais Espírito, mais Espírito. Mais Espírito, mais. Rabadaramana surianda, labadaramana suriandará. Seja tocada aí no seu lugar nesse momento. Seja tocada aí no seu lugar nesse momento. Seja curado aí no seu lugar nesse momento. Nós declaramos cura. Toda ferida na sua alma, seja curado agora. Toda angústia, todo trauma, seja curado agora em nome de Jesus. Todo trauma caia por terra agora em nome de Jesus. Espírito Santo, nós declaramos agora restauração sobre esse jovem que não se sente amado. Nós declaramos restauração de paternidade. Esse jovem que se sente sozinho, abandonado, nós declaramos agora restauração de paternidade. Esse jovem que um dia foi abusado, esse jovem que um dia foi abusado, esse jovem que um dia recebeu palavras de morte, nós declaramos vida nesse momento. Nós declaramos vida nesse momento. Nós declaramos vida nesse momento. Nós declaramos cura nesse momento. Nós declaramos restauração nesse momento. Em nome de Jesus. 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 Declaramos o grito da vida agora em nome de Jesus. Vida, 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 vida. Cura, restauração, transformação. Nós não aceitamos nessa nação, nós não aceitamos nessa nação o espírito de morte sobre a nossa geração. Nós não aceitamos o espírito de morte. Nós anulamos, nós cancelamos o espírito de suicídio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja tocado aí, seja tocado aí, seja tocado aí, seja tocado aí. Nós declaramos agora vida, vida, vida. Vida, vida. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença manifestada aqui no nosso meio nessa noite. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, obrigado, obrigado pela sua presença. Antes de nós encerrarmos, nós não podemos ir embora sem fazer duas coisas. Eu queria que você prestasse atenção. É rápido, nós já vamos encerrar, mas antes, você que nunca entregou a sua vida para Jesus, ou você que um dia já foi de Jesus, mas você estava longe, você estava vivendo distante de Jesus, você já não tinha mais relacionamento com o Espírito Santo, você já não vivia mais em santidade. Nós queremos dar uma oportunidade para você nesse momento, jovem. Se você está aí e você quer aceitar, receber Jesus, reconhecer Jesus nessa noite como o único e suficiente Salvador da sua vida, ou se você quer se reconciliar, fala: Tiago, eu quero voltar para Jesus, eu preciso voltar correndo para Jesus, eu quero Jesus na minha vida, eu quero o Espírito Santo,
Eu quero ir num nível mais profundo. Eu quero acessar os níveis mais profundos. Se você está aqui nessa noite, aí no seu lugar mesmo, eu queria pedir para você levantar uma das suas mãos. Se você quer aceitar Jesus como o seu Salvador, quer reconhecer Jesus nessa noite como seu Salvador, ou se você quer se reconciliar com Jesus, você também pode levantar a sua mão aí no seu lugar mesmo. Aí no seu lugar mesmo. Alguém que quer reconhecer Jesus, quer voltar para Jesus. Temos alguém nessa noite? Se houver alguém, me ajuda a identificar. Não estou conseguindo enxergar muito bem. Amém. Não? Ok. Amém. Glória a Deus. Quem foi abençoado nessa noite? Quem vai ir mais profundo? Quem vai acessar níveis mais profundos aí? Amém? Tenho certeza que palavras foram liberadas nessa noite. Pessoas tiveram experiências profundas com o Espírito Santo nessa noite. Amém? Da próxima vez pode ser você. Olha para quem está do lado e fala assim: da próxima vez pode ser você. Não deixa o medo te parar. Amém? Nós vamos encerrar, mas não acabou. Porque aqui do lado, a gente vai para o nosso festival de batata. Batata com cheddar, batata com bacon. Sextou, momento de comunhão, de intimidade, de relacionamento. Amém? Fecha os seus olhos, coloca a mão no coração. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Jesus, porque a sua presença foi manifestada de uma maneira tão palpável aqui nessa noite. Nós te pedimos que tenhamos um final de semana abençoado, que tenhamos um final de semana, Senhor, com muita alegria, com muito desfrute na nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos. No domingo, os nossos cultos sejam repletos de salvação, de transformação, de libertação, de cura. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Faz barulho aí se você está feliz com Jesus. Faz barulho aí. Amém. Cumprimenta pelo menos umas 20 pessoas aí. Você que está em casa, não esteve aqui com a gente, sexta que vem, esperamos por você. Foi um tempo precioso, um tempo maravilhoso. Quem sabe o dia Bora! e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o